Aula de Geografia, módulo 3, página 156 da sua apostila. O São Francisco, um rio muito importante. Neste módulo, nós vamos estudar dois temas atualíssimos e muito importantes: a água e a importância do rio São Francisco para o abastecimento da população, a geração de energia, e no passado, para a integração do território nacional. Todos os brasileiros vêm acompanhando a crise hídrica vivida em várias regiões do país desde 2014. Essa situação levou a população a repensar a forma de utilização da água e marcou o início de uma mudança no modo de a sociedade e o poder público encararem o uso dos recursos hídricos. Essa crise não é apenas brasileira, é mundial. O nosso planeta tem 3/4 de sua superfície recoberta de água, porém 97,2% dela está nos oceanos e mares, sendo, portanto, salgada. Apenas 2,8% da água é doce. Desse percentual, 71% da água está congelada nas calotas polares. 18% encontra-se em depósitos subterrâneos e 4% constitui a umidade dos pântanos, do solo e do ar. Restam 7% nos rios e lagos, diretamente disponíveis para o consumo humano. Assim, temos pouquíssima quantidade desse líquido disponível para o consumo humano, 2,8% do total. Além disso, a água é mal distribuída. 40% do total está concentrado no Brasil e nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, na China e na Índia. Alguns países não têm rios ou lagos, outros sofrem com a baixa pluviosidade e a poluição dos recursos hídricos, que não podem mais ser aproveitados para consumo humano ou animal. Na década de 2000, 40% da humanidade já sofria com a falta de água até para beber. Observe a letra da música Planeta Água, de Guilherme Arantes. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Igarapés, onde Yara, mãe d'água, é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas
que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Linda música, né? Planeta Água, de Guilherme Arantes. Ela faz referência ao ciclo da água e a importância desse recurso para a vida no planeta. A música menciona 2 das 3 formas em que a água está presente no planeta: líquida, rios, chuva, fontes, lagos, lençóis freáticos, e a gasosa, água que o sol evapora, para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Então, ele está se referindo à forma gasosa. E a terceira forma é a sólida, encontrada nas geleiras e calotas polares. A música explicita o ciclo hidrológico. Água que brota na fonte, forma rios, evapora, forma nuvens, cai como chuva, infiltra na terra, volta para os lençóis subterrâneos para novamente brotar na fonte. Mesmo que não esteja chovendo, a água está presente na atmosfera, na forma de umidade do ar. A canção também aborda a importância da água para o ser humano, ao dizer que ela leva fertilidade ao sertão e mata a sede da população. Sua força também é sentida quando causa inundação. Então, nós já sabemos que a água é fundamental para o ser humano. Acompanhe a leitura com a professora. São Francisco, um rio muito importante. A água é um recurso indispensável para a vida. O Brasil possui 12% de toda a água disponível para uso humano do planeta. Porém, algumas regiões que antes eram ricas em rios e recebiam boa quantidade de chuva, hoje sofrem com a escassez de água. Na imagem da sua apostila, você pode ver uma foto antes e depois da seca, na represa de Jacareí, em Piracaia, São Paulo. Faz parte do sistema da Cantareira. Essas fotos foram tiradas em abril e outubro de 2015. Na sequência, você vê também a foto da nascente histórica do Rio São Francisco, em São Roque de Minas, Serra da Canastra, com água e, em 2014, sem água. Reparem bem que é o mesmo local. Página 157, trocar ideias. Número 1. Você sabe de alguma região brasileira onde está havendo falta de água? E conhece alguma em que há abundância desse recurso natural? Olha, várias regiões brasileiras, especialmente a Sudeste, estão vivendo uma crise hídrica sem precedentes desde 2014. Agora, lá no Norte e no Centro-Oeste, são regiões que costumam chover bastante.
Número 2. Que rios brasileiros você conhece? Olha, aqui em Santa Cruz nós temos o Rio Pardo, né? Qual outro rio você conhece? Acompanhe a leitura sobre o Rio São Francisco. O Brasil é um país riquíssimo em rios. Nesta aula, vamos estudar um dos rios mais importantes do nosso país, especialmente para a região Nordeste. Você já ouviu falar do São Francisco? Descoberto no dia 4 de outubro de 1501 pelo navegador Américo Vespúcio, o rio recebeu esse nome porque nesta data os europeus comemoram o Dia de São Francisco. Observe o mapa abaixo. O Rio São Francisco tem um papel histórico no processo de interiorização da população brasileira no período colonial e na integração do território. Além disso, até o fim da década de 1960, foi uma das principais vias de acesso entre as regiões Nordeste e Sudeste. Por que foi que aconteceu essa interiorização? Eles levavam o gado, as criações, para beber água no rio. E assim foi desbravando o território. O Rio São Francisco é o único rio perene que atravessa o semiárido nordestino e é responsável por 70% da disponibilidade hídrica dessa sub-região. A bacia do Rio São Francisco é também totalmente brasileira. E este é o maior rio do nosso país, apesar de termos duas das maiores bacias do mundo em nosso território, que é a bacia amazônica e a platina, dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, elas não nos pertencem integralmente, pois são divididas com os países vizinhos. O Rio São Francisco é muito importante para a região Nordeste e Sudeste. Onde você acha que o rio nasce? A nascente do Rio São Francisco é em Minas Gerais. E aí ele percorre todo este caminho. Aqui a represa de Sobradinho, Cachoeira de Paulo Afonso. A Serra da Canastra é onde se localiza a nascente do rio. E a foz é no Oceano Atlântico, entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nascente é o lugar onde o rio brota. E a foz é o lugar onde o rio desemboca, que pode ser no mar ou em outro rio ou num lago. Veja as lindas imagens do Rio São Francisco. Seus quase 3.000 quilômetros entre a nascente e a foz estão totalmente dentro do território brasileiro. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais, vai para norte e entra na Bahia. Vira para nordeste em Sobradinho, separando a Bahia de Pernambuco, e vira para leste em Cabrobó, separando agora Alagoas de Sergipe. Além de ter um bom aproveitamento hidrelétrico, o rio garante a irrigação de regiões extremamente secas. Em suas margens são cultivadas frutas tropicais e uvas de mesa e para fabricação de vinhos. Por onde passa, o São Francisco leva lendas e tradições, como as assustadoras carrancas, colocadas na proa dos barcos para afastar os maus espíritos. Página 158. Ele é o maior rio totalmente brasileiro e muito importante para as regiões Nordeste e Sudeste. Com a nascente localizada na Serra da Canastra, no estado de Minas Gerais, suas águas correm em direção ao norte, atravessando os estados de Minas Gerais e da Bahia. Depois tomam a direção leste, separam a Bahia e Pernambuco, seguindo para o mar. O rio é a divisa natural entre Alagoas e Sergipe. O Brasil tem muitos grandes rios, mas que nascem ou desembocam em outros países. Como exemplo, temos o Amazonas, o maior rio do mundo, que não é
totalmente brasileiro, pois nasce no Peru. Na imagem da sua apostila, você pode ver a Serra da Canastra, em Minas Gerais, onde está a nascente do Rio São Francisco. Na próxima imagem, nós temos a foz do Rio São Francisco, no Oceano Atlântico, divisa natural entre os estados de Alagoas e Sergipe. Página 159. Quando a cultura da cana-de-açúcar estava no auge da Zona da Mata, o rei de Portugal proibiu a pecuária naquela região. Os vaqueiros levaram o gado para o interior do Nordeste, seguindo o leito dos rios, inclusive do São Francisco. Assim, às suas margens foram formadas fazendas de gado, pousos para vaqueiros e mercados de carne e couro, que posteriormente deram origem às vilas e cidades. Por isso, esse rio ficou conhecido como Rio dos Currais. Observe o mapa abaixo. Brasil, atividades econômicas do século XVII e a interiorização da população. Conforme a legenda, você pode ver os locais e o tipo de atividade desenvolvida. Devido ao seu traçado, passando por 5 estados brasileiros e ligando as regiões Nordeste e Sudeste, e ao seu papel importante na integração dessas regiões, o Rio São Francisco é também conhecido como Rio da Unidade Nacional e ainda chamado carinhosamente pela população de Velho Chico. Atividade 1. No mapa a seguir, com auxílio de seu atlas, faça o que se pede. Rio São Francisco, localização. Pinte de azul o percurso do Rio São Francisco. Dentro do mapa, escreva a sigla dos estados banhados por ele. E escreva abaixo o nome dos estados banhados pelo Rio São Francisco. Letra D, circule e identifique o local de sua nascente. E letra E, circule e identifique o local de sua foz. Página 161. O Rio São Francisco também é chamado por mais 2 nomes, o Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais. Por quê? Explique. Um rio perene. Observe a imagem da nascente do Rio São Francisco na Serra da Canastra, sudoeste de Minas Gerais. Lá, as chuvas são abundantes entre os meses de outubro e março. Ele nasce pequeno e frágil, mas vai se avolumando ao receber as águas de dezenas de afluentes, até que se transforma num grande rio. Mesmo atravessando uma extensa área semiárida no sertão, esse rio nunca seca, ou seja, é perene. Afluente é o nome dado a cursos de águas, riachos, ribeirões e rios que desagam em rios principais. Página 162. No Brasil, são as chuvas que alimentam os rios e lagos. Em regiões onde a estiagem pode ser longa, como no sertão da região Nordeste, muitos rios secam, por isso são chamados de rios temporários. Aí na sua apostila você vê 2 imagens do rio Vaza Barris, em Uauá, na Bahia, com água e sem água. A primeira é sem água no período da estiagem e depois é o rio com as águas no período da chuva. O São Francisco é o único rio que atravessa o sertão nordestino sem secar, porque as chuvas que recebe em sua nascente o alimentam, garantindo-lhe água em todo o seu curso. Sua perenidade aumenta sua importância para aquela sub-região nordestina. Trecho do Rio São Francisco no interior da Bahia. A aula de hoje fica por aqui. Nós seguimos na próxima aula falando sobre a importância do Rio São Francisco. Faça as atividades, mande foto para a professora. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Até mais!